Como essa estrutura pode estar em equilíbrio? Vamos calcular. Então vamos lá, nós temos aqui uma viga em balanço, nós temos uma viga engastada no pilar. Nós temos que compreender como essa estrutura está em equilíbrio. Por que essa estrutura? Como ela consegue estar em equilíbrio? Então nós temos aqui uma carga distribuída sobre a viga de 10 kN por metro, em um vão de 2,5 metros. Lembrando que esse vão conta no meio do pilar, ou seja, do eixo do pilar até o final da viga. Então qual é o primeiro passo que nós devemos fazer? Nós devemos fazer um diagrama de corpo livre. Aqui nós podemos colocar a carga, apenas os esforços, a carga distribuída de 10 kN por metro em um vão de 2,5 metros. E aqui nós vemos que nós temos uma reação de momento do pilar e também uma reação de apoio para manter toda essa estrutura em equilíbrio. E assim, o segundo passo nós temos que fazer? Transformar essa carga distribuída em concentrada. E como nós fazemos isso? Nós pegamos a carga de 10 kN por metro, multiplicamos pelo comprimento do vão, que é 2,5 metros, e assim nós teremos a carga concentrada, que nesse caso será 10 kN por metro vezes 2,5 metros, que será igual a 25 kN. Você corta o metro com o metro da largura do vão, e assim nós temos aqui 25 kN. E onde vai ser aplicada essa carga concentrada? Essa carga concentrada é aplicada no meio do vão, 1,25 metros do pilar, do eixo do pilar. Beleza? Então, qual é a segunda parte? Nós vamos calcular agora a reação de apoio. Aqui nós temos um somatório simples das cargas verticais. Assim, como nós acabamos de descobrir, nós temos uma carga concentrada de 25 kN e temos uma reação de apoio. E para nós encontrarmos essa reação de apoio, nós temos que fazer uma soma dessas forças verticais, que tem que ser igual a zero. Por que tem que ser igual a zero? Porque quando é igual a zero, nós temos uma estrutura em equilíbrio. Tranquilo? Então, é uma soma básica. Nós temos a reação de apoio menos a carga concentrada, que é igual a zero. E fazendo isso, nós temos que a reação de apoio do pilar é 25 kN. Nós temos que calcular também a reação de momento, porque essa estrutura está não existindo momento fletor. Está tendendo a girar a estrutura, tendendo a girar a viga. Então nós temos 10 kN por metro vezes o comprimento do vão, vezes 1,25. E o que é 1,25? 1,25 é a distância do eixo do pilar até a carga concentrada. Assim, nós temos uma reação de momento de 31,25 kN vezes metro. É essa reação de momento que o pilar está fazendo para com o momento fletor exigido pela estrutura, transformando essa estrutura em equilíbrio. Nós temos assim o diagrama de força cortante, que é onde nós conseguimos observar como essa carga vertical está inserida na viga. Então nós temos 25 kN no eixo do pilar, que é o ponto maior de força cortante, que ele vai caindo a chegar em zero no final da viga. Nós temos aqui um diagrama de momento fletor, onde ele vai nos mostrar que a tração que está sendo exigida na viga é na sua parte superior. E por que isso é importante? Isso é importante porque, como a tração está na parte superior da viga, isso nos indica que a área de aço exigida pela viga é na parte superior, ou seja, é na parte superior que está exigindo do aço, está tracionando na parte superior da viga, necessitando assim de aço na parte superior, diferentemente de uma estrutura biapoiada, onde exigiria aço na parte inferior da viga, porque ela estaria tracionando na parte inferior. E assim, nós concluímos que para manter a estrutura em equilíbrio, o pilar exerce uma reação de apoio de 25 kN e uma reação de momento ao fletor exigido pelo carregamento distribuído
de 31,25 kN vezes metro. Assim, essa estrutura toda consegue estar em perfeito equilíbrio. Pilar apoiado sobre viga em balanço. Como essa estrutura, pessoal, como ela se mantém em perfeito equilíbrio, como ela está em equilíbrio com a viga em balanço e sofrendo tanto uma carga de um pilar quanto uma carga distribuída. Então, vamos nessa. Nós temos aqui o nosso diagrama de corpo livre, onde nós podemos entender todas as cargas que está inserido na nossa viga e o comprimento dela também. Então, de modo simplificado, o nosso pilar que está se apoiando sobre essa viga em balanço, ela se comporta como uma carga concentrada. E essa carga concentrada tem 50 kN. Ela está a 3 metros de distância do nosso pilar de apoio, ok? E nós temos aqui uma carga distribuída de 15 kN por metro e essa viga tem um comprimento de 8 metros. Qual é o primeiro passo? Nós devemos transformar a nossa carga distribuída em concentrada. Então, é muito simples, basta nós multiplicarmos a nossa carga distribuída vezes o comprimento da nossa carga distribuída, que é o comprimento da nossa viga. Nós temos aqui 15 kN por metro, 8 metros é o comprimento do nosso carregamento distribuído, e ele vai se tornar em uma carga concentrada. Essa carga concentrada, mediante esse carregamento distribuído ser retangular, ela vai estar exatamente no meio da nossa viga, a 4 metros do nosso pilar de apoio. Então, fazendo essa conta, nós temos aqui 15 vezes 8. Então, nós temos a nossa carga concentrada de 120 kN. E ela está agindo, como eu falei anteriormente, a 4 metros de distância do nosso pilar de apoio. Então, nós podemos fazer aqui o nosso diagrama de corpo livre novamente. Nossa carga concentrada de 50 kN, carregamento distribuído de 15 kN por metro. Essa carga concentrada está a 3 metros de distância do nosso pilar de apoio e a nossa viga tem 8 metros. Nós vamos fazer agora o cálculo das reações. E ela é um pouco diferente dos vídeos anteriores, porque nós temos aqui duas reações. Nós temos reação de momento e nós temos a nossa reação vertical. A nossa reação vertical do pilar de apoio é muito simples, basta nós fazermos a somatória das forças verticais. Curtam esse vídeo e se inscrevam no canal. Eu às vezes esqueço de pedir para vocês, mas é muito importante. Curtam esse vídeo, se inscrevam no canal, ative as notificações, ative o sininho, porque cada vídeo que será lançado aqui, você receberá uma notificação e poderá acompanhar. Então nós temos menos 120 kN, que é 15 kN por metro, que é a nossa carga distribuída, vezes 8 metros, menos 50 kN. Por que é menos, pessoal? Porque são carga que está para baixo. Carga estando para baixo é negativo. Então nós temos RV, que é a nossa reação vertical, menos 120, menos 50. Então, fazendo essa conta, nós temos que a nossa reação vertical do nosso pilar de apoio é 170 kN. Mas agora nós temos que fazer o nosso outro cálculo, que é a reação de momento. Então, fazendo esse cálculo, que é bem simples, nós temos menos 15 kN vezes kN por metro vezes 8 metros, vezes 4 metros. Então, vamos explicar aqui. Por que é negativo? Porque está agindo no sentido horário. No sentido horário é negativo. Da esquerda para a direita, agindo no sentido horário é negativo. Então, menos 15 kN por metro vezes 8 metros, vezes 4 metros. Por que 4 metros? Porque essa carga concentrada está exatamente a 4 metros de distância do nosso apoio. Mais menos 50 kN vezes 3 metros. Por que negativo? Mais uma vez, porque ele está no sentido horário. No sentido horário, da esquerda para a direita para baixo. Então, nós temos o nosso momento negativo. Então, menos 50 kN vezes 3 metros, mais RM. RM é o que? É a reação de momento. Então, fazendo essa conta, nós temos aqui que a nossa reação de momento, para deixar essa estrutura em equilíbrio, é 630 kN vezes metro. É a reação de momento que esse pilar tem que exercer para deixar a estrutura em perfeito equilíbrio. Então, nós podemos fazer aqui o nosso diagrama de força cortante.
Pessoal, eu quero chamar a atenção aqui para vocês que caso você queira saber como faz para calcular a quantidade de barras de aço necessária numa viga, eu fiz um vídeo aqui onde nós fazemos todo esse cálculo e nós podemos fazer o cálculo completo de como encontrar a nossa área de aço necessária, como encontrar quais as barras de aço necessárias que nós devemos colocar na nossa viga para que ela resista ao nosso momento, à tração que está sendo exercida pelas cargas nas vigas. Então, caso você queira, está aqui no card em cima. Basta clicar que você vai acompanhar. Então, voltando aqui ao nosso diagrama de força cortante, nós temos aqui menos 170 kN, que é a nossa reação vertical, e aí ele vai caindo a 3 metros, nós temos, ele vira 125 kN. Por quê? Porque nós temos 15 kN por metro nosso carregamento distribuído. Então, 170 menos, fazendo a conta aqui, 15 vezes 3 dá 45. 45 menos 170, 125. Só que nesse ponto aqui dos 3 metros, nós temos a nossa carga concentrada daquele pilar que está sendo apoiado sobre a viga, não é mesmo? Então, 125 menos 50 cai para 75, e aí 75 vai caindo 15 kN por metro até chegar em zero aqui no final da nossa viga. Nós podemos fazer assim o nosso diagrama de momento fletor. Pessoal, vou deixar mais uma dica aqui. Eu tenho aqui um cálculo que é um pouco diferente essa análise daqui, que é uma viga que tem dois balanços, ela é biapoiada e tem dois balanços, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. Então, se você quer saber como faz para calcular, está no card aqui em cima, basta clicar que você poderá acompanhar. É muito importante que você curta esse vídeo, porque esse conteúdo vai ser impulsionado para outras pessoas que também têm a mesma dificuldade, quer saber como faz para calcular, tem algumas dúvidas. Então é muito importante que você faça isso, curtam esse vídeo e se inscrevam no canal. Então vamos lá, nós temos aqui o nosso diagrama de momento fletor, é o 630 kN vezes metro, que nós encontramos, que foi a reação de momento, e ele vai caindo até chegar a zero. Ressaltar aqui que a 3 metros de distância do apoio, ele vai para 187,5 kN vezes metro. Esse valor vira aqui porque nós devemos lembrar que nesse ponto nós temos uma carga concentrada de 50 kN derivado do nosso pilar, que está apoiado sobre essa viga. Então, nesse ponto aqui, ele vira 187,5 kN e depois ele vai caindo até chegar em zero. Temos aqui mais uma questão interessante, uma análise e um cálculo que nós vamos fazer sobre a estrutura. Nós temos aqui uma viga em balanço e essa viga ela tem um pilar que está se apoiando sobre ela e também tem uma viga que também está se apoiando sobre ela na sua extremidade. Nós temos aqui então nosso diagrama de corpo livre, nós temos aqui então uma viga engastada e nós temos uma carga distribuída de 15 kN por metro, uma carga concentrada de 50 kN a 4 metros de distância do nosso pilar e outra carga concentrada de 25 kN distante a 9 metros do nosso pilar. Lembrando que essa carga concentrada de 50 kN é o nosso pilar, porque o nosso pilar que está se apoiando sobre essa viga, ele se comporta como uma carga concentrada, assim como a nossa viga, que está se apoiando na extremidade dessa viga em balanço. Ela também se apresenta como uma carga concentrada. Então, apresentado aqui, vamos iniciar a nossa análise e o nosso cálculo. Lembrando, pessoal, que é de fundamental importância que vocês curtam esse vídeo e se inscrevam no canal. É muito importante porque assim outras pessoas também poderão tirar e solucionar suas dúvidas em relação a este tipo de cálculo, este tipo de análise. Então, vamos nessa. Primeiro passo, nós vamos transformar a carga distribuída de 15 kN por metro em uma carga concentrada. Então, nós temos uma carga distribuída de 15 kN por metro e essa carga distribuída vai se transformar em uma carga concentrada. E essa carga distribuída, como ela é uma carga retangular, essa carga concentrada, oriunda dessa carga distribuída, ela vai agir bem no meio da nossa viga em balanço, ok? Então, 9 metros dividido por 2, que ela vai estar agindo no meio, então a 4,5 metros. Então,
Vamos fazer o nosso cálculo. O cálculo é bem simples. É a nossa carga distribuída vezes o comprimento da nossa viga em balanço. O comprimento total dela. Então, nós temos 15 vezes 9 metros. Então, fazendo aqui todos os cortes, todos certinho, 15 kN por metro vezes 9 metros, corta metro com metro. Então, nós temos aqui 135 kN. É a nossa carga concentrada oriunda desse carregamento distribuído, que nesse caso é de uma alvenaria. Tudo bem? Como exemplo, é claro. Então, nós temos aqui o nosso diagrama de corpo livre. Nós vamos fazer aqui o somatório das forças verticais, que nós precisamos encontrar a nossa reação vertical, reação de apoio vertical aqui, para deixar essa estrutura em balanço, em perfeito equilíbrio em relação às reações de apoio. Então vamos nessa. Nós temos aqui o somatório das forças verticais. Lembrando que para essa estrutura estar em perfeito equilíbrio, a somatória dessas forças verticais tem que ser igual a zero. Então nós temos aqui RV, que é a nossa reação vertical, menos 135 kN, que nós acabamos de encontrar, que é oriundo da nossa carga distribuída, que nós transformamos em carga concentrada, menos 50 kN, que é a nossa carga oriunda de um pilar, que está apoiado sobre essa viga, menos 25 kN, que é a carga daquela viga que está se apoiando sobre essa viga em balanço na sua extremidade. Tudo bem? Então, fazendo esse somatório dessas forças verticais, nós temos que a nossa reação vertical é 210 kN. Lembrando, pessoal, que eu vou deixar aqui no card em cima um cálculo que eu fiz de uma estrutura com uma carga triangular, uma carga distribuída retangular, distribuída triangular, que é um pouco o cálculo dessa carga distribuída triangular. Ela é diferente dessa carga distribuída retangular, porque aqui nossa carga distribuída retangular, como eu falei para vocês, ela age bem no meio da nossa carga distribuída para transformar em carga concentrada. Mas em carregamento triangular, ela é um pouco diferente. Então, estou deixando aqui nos cards em cima para vocês acompanhar como é que faz esse cálculo. Tudo bem? Então, qual é o segundo passo? Nós vamos ter que encontrar a nossa reação de momento. Porque, observe, essas cargas elas estão tendendo a fazer a nossa viga, ela gerar um momento aqui para a direita, e a tendência dela é fazer essa viga girar e cair, não é mesmo? Então nós temos que ter uma reação de momento ao contrário, para que deixe essa estrutura em equilíbrio. Então nós temos que ter aqui no nosso pilar, nessa parte que está engastada, nós temos que ter uma reação de momento que contrapõe a esse momento que essas cargas estão fazendo na nossa viga em balanço. Ok? Então nós vamos fazer esse cálculo de reação de momento. Menos 15 kN vezes por metro, que é o nosso carregamento distribuído, vezes 9 metros, que é o comprimento do nosso carregamento distribuído, vezes 4,5. Por que 4,5? 4,5 porque essa carga distribuída, transformando em carga concentrada, ela vai agir bem no meio da nossa viga em balanço, certo? Aí nós fazemos então mais menos 50 kN vezes 4 metros. Por quê? Porque o momento em relação à nossa carga concentrada, a distância é 4 metros. Então, o momento em relação a esse ponto aqui é 50 vezes 4 metros, que é a distância até o apoio, o nosso pilar aqui, que essa viga está engastada nele, ok? Mais menos 25 kN vezes 9 metros. E aí, como falei anteriormente, nós temos aqui o 25 kN e ele está a uma distância de 9 metros do nosso apoio. Então, menos 25 vezes 9 metros. Fazendo esse cálculo, nós temos que a nossa reação de momento é 1032,5 kN vezes metro. Aqui então nós podemos colocar nosso diagrama de força cortante, fazer o nosso diagrama de força cortante. Lembrando que se você quiser saber como faz para fazer esse diagrama e também o diagrama de momento fletor no Excel, eu fiz um vídeo aqui explicando como faz para fazer esses tipos de diagramas também no Excel. Eu vou deixar o link aqui em cima nos cards.
Então, não se esqueça depois de dar uma olhada aqui. Então, nós temos aqui 210 kN, que é a nossa reação vertical, e ele vai caindo. Por que ele vai caindo? Porque nós temos o nosso carregamento distribuído de 15 kN por metro. Então, a cada metro cai 15 kN do nosso carregamento distribuído. Então, nós temos aqui 210 menos 15 kN por metro. Então, até 4 metros, nós temos 15 vezes 4 metros. Então, nós temos 60 kN. Então, 210 menos 60 kN, neste ponto aqui nós temos 150 kN, não é mesmo? Só que, neste ponto aqui, se nós lembrarmos bem, nós temos uma carga concentrada de 50 kN, derivado do nosso pilar que está sendo apoiado nessa viga. Então, 150 menos 50 kN, que é da carga concentrada do nosso pilar, cai para 100 kN. E ele continua caindo 15 kN por metro. Então, 100 menos 15 kN por metro vezes 5 metros, porque daqui até o fim da nossa viga são 5 metros. Então, 15 vezes 5 dá 125. Então, menos 125. E nesse ponto aqui, 15 vezes 5 dá 75. Então, 100 menos 75, nós temos 25. Só que nesse ponto da extremidade aqui da nossa viga, nós temos aquela carga concentrada de 25 kN, oriundo da nossa viga. Não é mesmo? Então, nesse ponto aqui, 25 menos 25, nesse ponto aqui, chegamos em zero. Agora nós vamos fazer, pessoal, o cálculo do momento fletor. Nós fizemos a reação de momento, mas nós queremos descobrir qual o valor do nosso momento fletor nesse ponto aqui, onde nós temos essa carga concentrada de 50 kN. Nesse ponto aqui, a 4 metros de distância. Então vamos fazer este cálculo. Lembrando, curtam esse vídeo e se inscrevam no canal, é muito importante, porque assim cada vez mais pessoas podem acompanhar esse tipo de vídeo conosco. Então nós fizemos aqui um corte um pouco depois da nossa carga concentrada de 50 kN, que é o nosso pilar. Então, fazendo esse corte, nós temos aqui, denominamos aqui esse ponto do corte ponto S, e aqui nesse ponto nós temos então um momento e uma força cortante V. Então vamos fazer primeiro o somatório das nossas forças verticais, que elas têm que ser igual a zero para estar em perfeito equilíbrio. Então nós vamos fazer aqui Q vezes X mais V, que é a nossa força cortante, mais menos 25 kN. Por que negativo? Porque a nossa carga está para baixo. Quando está para baixo é uma carga negativa. Isso tudo igual a zero. Então o valor da nossa força cortante vai ser igual a Q vezes X menos 25 kN. Por que menos 25 kN? Porque Q vezes X é positivo, porque quando nós passamos os valores para o outro lado da igualdade, nós também trocamos o sinal. Então, menos vira mais. Então, tudo que é menos vira mais. Ok? Então aqui nós temos o valor da nossa força cortante de Q vezes X mais 25 kN. Neste ponto aqui onde nós fizemos o corte. Eu poderia simplesmente aqui fazer uma integral que nós encontrávamos, eu poderia fazer simplesmente uma integral da nossa força cortante, que nós descobriríamos facilmente o valor do nosso momento fletor. Mas eu vou fazer isso mais de forma mais didática. Então nós temos aqui o momento fletor negativo menos M Q vezes X sobre 2. Por quê?
Porque x sobre 2 é a distância até o nosso ponto onde nós fizemos o corte. Então nós temos menos q vezes x sobre 2. Também poderia colocar aqui x ao quadrado sobre 2. Também poderia ser a mesma coisa. E por que menos q vezes x sobre 2? Porque é negativo esse momento? Porque, veja bem, quando o nosso momento está no sentido horário, ele está no sentido horário, que é o caso dessa K concentrada aqui, a tendência dele é fazer um giro no sentido horário, então esse valor aqui, esse momento vai ser negativo. Então, ok? Então, menos 25 kN vezes x, que a distância, x é o valor da distância até o nosso ponto do corte. Então, o valor do nosso momento nesse ponto vai ser igual a menos q vezes x ao quadrado sobre 2 menos 25 kN vezes x. Aí você me pergunta, e por que o valor de Q era negativo e continuou negativo? O valor de 25 era negativo e continuou negativo mesmo passando para o outro lado. Porque analisando aqui, nós temos que esse momento aqui é negativo. Esse momento aqui é negativo. Então, vai ser menos m. Então, menos m, passando esse sinal de m para o outro lado e passando o valor de menos q para o outro lado, fica positivo. Só que eu tenho o negativo aqui do momento. Então, mais com menos, então dá menos. Então, o momento fletor, nossa equação do nosso momento fletor é menos q vezes x ao quadrado sobre 2, menos 25 kN vezes x. Só que nós sabemos que o comprimento do ponto da nossa K concentrada, 50 kN no nosso pilar, até o fim da viga, são 5 metros. Por quê? Porque esse ponto aqui está a 4 metros de distância do apoio. Então, 9 menos 4 metros, 5 metros. Então, fazendo essa conta aqui, nós temos que esse momento, no ponto 4 metros de distância do apoio, vai ser 15 kN vezes 5 ao quadrado por 2, dividido por 2, menos 25 kN vezes 5 metros. Então, fazendo essa conta aqui, nós temos o valor de 312,5 kN vezes metro. Este é o valor do nosso momento fletor neste ponto a 4 metros de distância do nosso apoio. Assim nós podemos fazer aqui o nosso diagrama de momento fletor, que vai ser 1032,5 kN. É a nossa reação de momento aqui no ponto zero, no apoio. E a 4 metros de distância, como nós acabamos de calcular, é 312,5 kN vezes metro. Então, é isso. Um abraço, não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir esse vídeo, ativar o sininho, porque todo vídeo que será lançado por aqui, você será notificado. Um abraço.